Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em dois textos. Um lá no Antigo Testamento, em Gênesis, logo no capítulo 1, no versículo 26, na primeira parte só do versículo 26, e também o versículo 27. Então, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a primeira parte, e o versículo 27. Então, isso é do Antigo. Do Novo Testamento, ali em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22. E nós vamos ver aí dois textos importantes da base da nossa identidade e da nossa identidade com Cristo. Esse é o assunto que nós estaremos trabalhando nessas quartas-feiras agora. Então, vamos lá, Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a primeira parte. O texto diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Só essa primeira parte. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E o 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Isso é básico da nossa identidade. Nós não estamos falando ainda da identidade cristã, da nossa identidade como pessoas. O outro texto está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. E lá a gente vai perceber que, além dessa identidade natural, existe uma outra. Já estou dando umas dicas aí bem importantes dessa reflexão que a gente vai fazer, tá bom? Quando ele diz assim: porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. São elementos centrais da nossa identidade. Aquele primeiro de Gênesis fala no sentido genérico, a nossa identidade, a identidade do ser humano, e no versículo 22, no capítulo 15 de 1 Coríntios, fala dessa dupla identidade. Não só a semelhança de Adão, que foi aquele que tem a ver com aquele texto ali do capítulo 1, versículo 26, a primeira parte, o 27, mas também essa identidade espiritual aí, em termos de sermos vivificados em Cristo. Nessas quartas-feiras, eu quero refletir um pouco com você a identidade do cristão. Tá? A questão é: quem sou eu? Não é uma pergunta filosófica essa, tá bom? Não é para a gente trabalhar filosoficamente essa pergunta, mas para nós entendermos qual o nosso papel, quem sou eu nesse contexto todo, nesse contexto de criação geral e nesse contexto de sermos vivificados em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de RG, que é a nossa identidade, não é? Nós não estamos falando do nosso nome, porque talvez alguns dizem: não, quem sou eu? Eu sou José, eu sou Ana, eu sou Manuel, eu sou Weber. Não é? Manuel, existem muitos Manuéis. Existem muitos, não tantos quanto Manuéis, mas existem muitos Eber, não é? Muitas Anas no mundo. Então, nós não estamos falando de RG, nós não estamos falando de nome, nós não estamos falando de profissão, porque às vezes a gente pergunta para alguém quem é você, e ele se identifica como se fosse o profissional. Eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um taxista, eu sou um operador do direito.
eu sou um balconista, enfim, né? Não é algo um pouquinho mais profundo do que isso. A identidade pessoal de alguém é um conjunto de diferentes características, e características estas que nos definem. É aquela ideia mesmo das impressões digitais. As impressões digitais caracterizam a cada um de nós, somente nós. Não existe pessoas com impressões digitais idênticas. Eu creio que não, né? Mas essa ideia de que a identidade pessoal é um conjunto de diferentes características que nos definem. Tem a ver também, não é só isso, mas maneira de falar, maneira de pensar, maneira de agir, maneira de reagir, maneira de se relacionar, não é? E etc. Enfim, cada um de nós tem um jeito de se expressar, um jeito de reagir com os nossos olhos, com o nosso rosto, né? Com os nossos trejeitos. Né? Então, é um conjunto de características aí que nos definem. E tudo isso tem a ver com experiências da vida também, porque muitas pessoas se identificam como uma pessoa triste. Quem sabe, por conta de uma experiência de vida no passado, que ele carrega ou ela carrega vida. Então, tem algumas coisas que nos caracterizam. Tá? Então, isso tem a ver com essa identidade pessoal. A nossa identidade pessoal também é a maneira pela qual as pessoas enxergam a si mesmas. Isso tem a ver com a personalidade, tem a ver com o psicológico. E tudo isso tem a ver com experiências de vida. Então, o psicológico tem a ver com experiências de vida. Não é? Agora, as questões de personalidade, elas são inatas aí. Por isso que a gente pode dizer também que a identidade pessoal ela vai sendo formada de três maneiras. Por fatores intrapessoais, e que faz parte da nossa personalidade, características adquiridas pela nossa personalidade, capacidades inatas, então, intrapessoais, está dentro de nós. Também por fatores interpessoais, quando a nossa identidade é marcada a partir do como nós nos relacionamos, a família em que nós fomos criados, por exemplo, não é? Em que a reação, a ação, a maneira de agir dos pais, dos irmãos, dos parentes, também influenciam a formação da minha identidade. Então, percebe como isso é profundo? Tudo isso para dizer que existem alguns outros elementos da identidade que nós vamos trabalhar e que tem a ver com a experiência com Cristo. Mas, deixa eu dizer aqui ainda que, além desses fatores intrapessoais e fatores interpessoais, tem os fatores sociais também. Né? A identidade de um coreano, por exemplo, é caracterizada pela cultura do seu povo, que é diferente da identidade demonstrada e vivida por um ocidental, por um brasileiro, por um americano, sei lá. Não é? E dentro do Brasil mesmo, não é? A gente percebe que identidades culturais, quem é nascido no Nordeste, quem é nascido no Sudeste, quem é nascido no Sul. Então, existem muitos fatores aí que estão em função dessa identidade, tá bom? Isso mostrando que todos têm
identidade. Todos têm identidade, com várias nuances, né? Várias características, influenciadas por vários fatores. Tudo isso junto forma a identidade de alguém. Uma criança que é nascida na Zona Oeste, vai num lugar chique de São Paulo, e uma criança que é criada numa comunidade do Rio de Janeiro, trabalham ou são influenciadas por diversos fatores que permitem que ela tenha identidades próprias. Então, identidade. Agora, a gente não pode esquecer que tudo isto está super, hiper, mega influenciado pelo pecado. O pecado, ele torna a identidade do ser humano toda a sua identidade sujeita aos pecados, às maldades. Então, tudo isso nós adquirimos e nós demonstramos essa identidade em forma de papéis onde nós estamos. Às vezes, na igreja, nós mostramos um aspecto da nossa identidade, na nossa casa, nós mostramos um outro aspecto da nossa identidade, na relação com os amigos, com os parentes, nós mostramos um outro aspecto da nossa identidade. Então, tudo isso tem um grau bastante grande de complexidade. Agora, quando nós começamos a trabalhar a identidade do cristão e juntamos a identidade do cristão, não é? Que tem a ver com essa relação com Cristo, e a identidade do cristão, sem ser essa relação com Cristo, a gente percebe duas pessoas completamente diferentes. Por isso, os dois textos. Aquele texto, por exemplo, de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, na primeira parte, no versículo 27, dizendo que, olha, façamos o ser humano a nossa imagem, que vai mostrar aí um dos aspectos da identidade de maneira geral que a gente vai tentar explicar aí no decorrer dessa nossa reflexão, tá bom? Então, assim, o que nós precisamos entender é que somos criaturas de Deus. Isso é o elemento mais básico da nossa identidade. É o que mostra esse texto no começo de Gênesis, que nós somos criaturas de Deus, como sendo a primeira expressão de identidade, ou seja, ela está abaixo de qualquer outro tipo de identidade que nós começamos a criar que nós somos criaturas de Deus. E como criaturas de Deus, independente da maneira como a nossa identidade é formada, nós somos dependentes de Deus na vida e na respiração. Então, são aspectos aí bem básicos que devem marcar a nossa identidade, muito mais do que a nossa identidade marcada pelas experiências ruins da vida. Porque as experiências ruins da vida influenciam na formação da nossa identidade. Então, como cristãos, agora, a gente precisa entender que, sabe aquela expressão assim, o buraco está mais embaixo? Aquela expressão que diz, existe um fator mais geral e mais básico da gente considerar para a nossa identidade, que é o fato de sermos dependentes de Deus e totalmente dependentes de Deus na vida e na respiração. E as pessoas naturais, elas não levam muito em questão a isso, elas passam por cima disso. Principalmente as pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm uma sensibilidade espiritual melhor,
que a sua identidade ela não foi influenciada positivamente pelo cristianismo, pelo Cristo, pela obra de Jesus na cruz. Então, nós somos totalmente dependentes na vida e na respiração. O apóstolo Lucas, ali em Atos, no capítulo 17, no versículo 25, ele diz assim, ele também não é servido, naquele texto em que o apóstolo Paulo estava em Atenas, dialogando com os filósofos atenienses ali, quando ele percebeu que existiam vários deuses ali, em que eles expressavam a sua adoração. Então, ele falando do Deus desconhecido, ele disse, ele também não é servido pelas mãos de homens, como se precisasse de algo. Porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego, e supre todas as nossas necessidades. Então, esse Deus que o apóstolo Paulo estava pregando ali em Atenas e juntando o fato de que ele tinha visto aquela estátua ali, aquele monumento em prol do Deus desconhecido, ele estava reforçando o fato de que esse Deus que nós conhecemos, ele nos dá vida, nos dá fôlego e supre todas as nossas necessidades. Então, a nossa identidade, ela precisa estar muito influenciada com essa realidade. A realidade de que nós somos hiper, super, mega dependentes de Deus em termos de vida, em termos de respiração. Também, nós, como criaturas de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus nas provisões, no alimento, não é? Capítulo 2 de Gênesis, um pouquinho antes do pecado, Deus já determinou que Adão e Eva deveriam cuidar do jardim. Ou seja, eles deveriam se suprir, não é? Para que lavrassem a terra. Mas depois do pecado, eles deveriam buscar com muito mais intensidade o seu próprio alimento, através do trabalho, através do suor do rosto, né? E isso, muitas vezes, de maneira natural, pode dar um falso senso de dependência, de independência, aliás, não é? Bom, eu sou responsável pelo alimento, eu tenho que trabalhar, então o fato de eu estar me alimentando depende de mim. Então, esse fato de Deus dizer, olha, vai, trabalha com o suor do teu rosto, porque tudo que você for comer vai ter que ser a partir do suor do teu rosto. Nos dá, muitas vezes, uma falsa sensação de segurança, ou seja, daquela sensação de independência. Mas as condições para se elaborar, as condições para o trabalho, é Deus quem dá. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, ele diz assim, portanto, não digas no seu íntimo, a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes te recordará de Yahvé teu Deus, porque é Ele o que te dá força e capacidade para produzir riquezas. Produzir riquezas, produzir o fruto do trabalho, produzir o alimento, não é? Não é só ir no mercado e dar, né? As crianças acabam perdendo aquela sensação da ação de Deus, né? Porque sabe que se precisa de arroz e feijão, o pai vai lá no mercado e compra, não é? Mas a criança do campo, ela já percebe o quanto ela é dependente da criação, depende da provisão de Deus, provendo água, provendo o tempo certo para que as coisas aconteçam, não é? Na realidade, nós somos
super dependentes de Deus, até na provisão, de maneira indireta. Nós temos que trabalhar, mas Deus é quem nos dá o trabalho para nós comprarmos o alimento. Então, isso precisa ficar marcado nos elementos de identidade, para não permitir que somente as nossas experiências ruins formatem a nossa identidade, mas que a dependência de Deus e de que existe um Deus e que nós somos dependentes dele é que formatem a nossa identidade. Quer ver uma coisa? Duas crianças, uma criada num ambiente completamente hostil a qualquer forma de Deus, criada num lar que não considera Deus como criador, de que não considera Deus como provedor, de que não considera Deus aquele que dá vida, ele cresce com essa identidade de independência muito mais elaborada do que alguém que desde cedo já é ensinado o quanto ele é dependente de Deus. Olha só como essa realidade, esse senso de total dependência de Deus mexe com a nossa identidade. Por isso é que nós estamos trabalhando isso agora. Isso é uma primeira abordagem de um tema mais amplo, não é? E que vai ser importante para a formatação da nossa identidade como cristãos. Então, totalmente dependentes de Deus na vida e na respiração, totalmente dependentes de Deus na provisão, totalmente dependentes de Deus nos planos de vida, totalmente dependente de Deus. Nós vimos lá em Provérbios, no capítulo 16, ao homem cabe fazer planos, mas a resposta da língua vem do Senhor. E o texto de Tiago, então, aquele texto tão famoso de Tiago 4, né? Que diz ali, agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã, o que é a vossa vida. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Então, nós somos totalmente dependentes dos planos de Deus. Isso também formata a nossa identidade. Então, quando nós estamos, daqui a pouco, aprofundando-nos na compreensão da nossa identidade como cristãos, nós precisamos entender como se formata, ou como se começa a formatar nossa identidade do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano, não do ponto de vista secular, não do ponto de vista de hedonista, não. É do ponto de vista de Deus, que nós somos dependentes dele, na vida, na respiração, o ar que respiramos. Quando nós, por exemplo, ensinamos os nossos filhos, Senhor Deus, através das nossas orações, orando junto com ele, Senhor Deus, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela vida que o Senhor nos concede. Isso vai marcando, vai influenciando a identidade dos nossos filhos, a ponto deles entenderem melhor a sua identidade como cristãos daqui a pouco. E muitos de nós que não tivemos esse privilégio de termos a nossa identidade tão bem formatada, isso desde pequeno, nós precisamos agora, não é, fazer um ajuste fino nisso e tentar entender o quanto nós somos dependentes dele, da vida, da respiração, da provisão e dos planos de vida. Quando nós vemos assim alguém dizendo, olha, eu vou, uma conversa qualquer, olha, eu vou comprar isso aqui se Deus quiser. Opa, a gente já percebe uma identidade diferente por parte dessa pessoa. Uma identidade que pode não ser cristã, mas é uma identidade
de temor a Deus. Ao passo que tem pessoas que, não, eu sou mais eu vou tocando minha vida, eu faço os meus planos, sou eu quem dirijo a minha vida e acabou. São identidades diferentes, tá bom? Então, somos totalmente dependentes de Deus. Pela fragilidade de vida que temos, nós somos frágeis demais. Meu sogro, por exemplo, né? Meu sogro, há 3 semanas atrás, mesmo depois de um tombinho ou outro, andava pela casa, normal, ele se mantinha. Uma queda sentado que, num primeiro momento, longe de ser tão grave quanto aquelas primeiras que bateu a cabeça, que sangrou, que nos assustou, detonou com o meu sogro. Está numa clínica de repouso hoje, porque está precisando de cuidados especiais de uma enfermeira com alimentação enteral. Somos frágeis. Tudo bem que ele tem 95 anos, não é? Mas é uma das características humanas, porque assim como uma queda leva uma pessoa de 95 anos a ser totalmente dependente, uma queda também pode levar alguém de 30 anos a ser totalmente dependente. Então, nós somos totalmente dependentes de Deus pela fragilidade de vida que temos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E é muito importante, como base da nossa identidade cristã, nós entendermos o quanto somos dependentes de Deus. Porque aí nós seremos, que é o final, né? Já é a conclusão disso, né? Ali na frente, a gente vai dizer, por isso a gente precisa reconhecer essa dependência e ser grato a Deus. O quanto nós seremos gratos a Deus está na dependência do quanto nós reconhecemos essa dependência de Deus. Na vida, na respiração, na provisão, nos planos, sabendo das fragilidades da vida, não é? E como criaturas de Deus, tá bom? E como criaturas de Deus, somos totalmente dependentes de Deus pela idade espiritual. Não estamos nem falando em fragilidade física agora. Somos totalmente dependentes de Deus pela fragilidade espiritual. Não é? O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 2, ele diz lá, ele fala de quem nós éramos escravos antes de conhecermos a Jesus. Nós éramos escravos do Deus desse século, nós éramos escravos de Satanás. Mostrando o quê? Como seres humanos, a partir de Adão, mostrou-se frágil espiritualmente, a ponto de ser, do ser humano, de uma perspectiva natural, como criaturas de Deus, ser manuseado pelo Senhor deste mundo, pelo Deus deste mundo. Então, olha só, não é só a fragilidade física que nos torna dependentes de Deus, mas a fragilidade espiritual muito mais. Porque se Deus não nos alcançasse, nós continuaríamos debaixo dessa escravidão. Por conta do quê? Dessa fragilidade espiritual. Como é importante nós entendermos esses aspectos aí da identidade que aborda o ser humano na sua forma natural, como criaturas de Deus. Não estamos falando nem como relacionamento com Deus, que se faz em Cristo Jesus. Isso já é alguma coisa que tem a ver com a identidade cristã, a identidade com Cristo, o que nos diferencia da identidade da criatura humana como um todo. A identidade cristã. Isso já nos diferencia, já muda todos os aspectos da nossa própria identidade. Muito da nossa personalidade é mudada ou controlada,
muito da nossa forma de pensamento é mudado, muito das nossas posturas são mudadas, muitas das nossas ações são mudadas, a partir do quê? A partir desse elemento que forja a nossa identidade cristã. E, por último, nós somos totalmente dependentes de Deus. E, por isso, nós devemos prestar contas a Deus. Esse é um elemento de identidade que trabalha, que está em relação à criatura humana, que a criatura humana não concebe. E que nós, como cristãos, precisamos entender isso. Nós somos dependentes de Deus e moralmente, por isso, moralmente responsável, né? Quando o texto ali de Gênesis, capítulo 26 e 27, diz lá que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus não é imagem física. Não é imagem como nós nos vemos agora. É discernimento espiritual, é compromisso moral, é responsabilidade de prestar contas, a Deus, não é? Como quando, por exemplo, no capítulo 2 de Gênesis, né, diz, então o Senhor Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Isso daí é responsabilidade de prestar conta. Ou seja, Adão e Eva tinham um compromisso de prestar conta das suas ações. E pagou o preço da desobediência. Isso é um aspecto aqui de que, como criaturas, nós precisamos prestar conta a Deus. O interessante é que o ser humano que não conhece a Jesus, ele não percebe esse elemento. E o pior é que, muitas vezes, nós mesmos, já com uma identidade cristã formatada, muitas vezes nós temos dificuldade de prestar contas a Deus acerca dos nossos atos, acerca das nossas ações, não é? Em capítulo 20 de Êxodo, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, foi para que, através daqueles 10 mandamentos, o povo se responsabilizasse moralmente diante de Deus. Ou se não, em João, no capítulo 14, João, lá no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Então, tudo isso tem a ver com prestação de contas. Nós temos como criaturas, nós temos a responsabilidade de prestarmos contas a Deus. E principalmente nossos cristãos. São alguns dos aspectos aí que têm a ver com identidade, tá bom? Só para tirar um pouco a ideia da identidade no sentido mais genérico, mas mostrando que nós nos identificamos como criaturas a partir da nossa cultura, a partir da nossa família, a partir da nossa personalidade, né? A partir daquilo que aprendemos na escola, a partir das amizades, tudo isso forma a nossa identidade. Tá? Mas como criaturas, nós também precisamos formatar a nossa identidade no sentido de dependermos de Deus. Nós somos super dependentes de Deus, em tudo. Dependentes na respiração, na vida, na provisão, nós somos dependentes nos planos, nós somos dependentes pelo fato de sermos frágeis fisicamente, frágeis espiritualmente, e deve fazer parte da nossa identidade
o fato de prestarmos contas a Deus. São elementos básicos aí que todo ser humano precisa compreender como elementos que devem identificá-lo, mas nem sempre acontece isso. Por isso, todo ser humano deve expressar reconhecimento em ser totalmente dependente de Deus, mostrando humildade. A humildade é uma forma de reconhecer a total dependência desse Deus. Isso deve ser marca da nossa identidade, antes de pensarmos até na identidade cristã. Naquele fato de que Cristo nos vivifica. Adão, ele legou para nós elementos de identidade como criaturas, e Cristo legou para nós, deixou um legado para nós, da nossa identidade como pessoas vivificantes, como espírito vivificante. E 2, expressar gratidão por tudo de bom que naturalmente existe, seja físico, seja espiritual. Algo aí só para a gente começar a pensar, tá bom? Começar a pensar na nossa identidade cristã. Então, a partir de quarta-feira, a gente vai falar especificamente agora da nossa identidade como cristãos, mas não nos esquecendo que existem elementos da nossa identidade que nos identifica como criaturas de Deus. E só aí, como criaturas de Deus, entendermos que somos super, hiper, mega, não tem outra não sei de outra qualificação aí que possa caracterizar melhor o quanto nós somos dependentes de Deus. A minha oração é que o Senhor nos ajude aqui nessas quartas-feiras, falando sobre esse assunto de nossa identidade cristã, nós possamos crescer, né? E nós possamos influenciar outros com uma identidade transformada. Existem elementos da nossa identidade que têm a ver com o fato de sermos criaturas de Deus, e tudo isso maculado pelo pecado. Mas que a nossa identidade cristã prevaleça. Que a nossa identidade cristã tenha supremacia, para que nós possamos, não só pela mensagem, mas pela nossa vida, influenciar a identidade de outros. Identidade dos nossos filhos, por exemplo, identidade dos nossos vizinhos, identidade dos nossos parentes, identidade do nosso próximo, mostrando para eles que a identidade cristã é o que deve realmente prevalecer na nossa vida. E tudo isso como aspectos da qualidade de vida que Jesus pode proporcionar para nós. Tá bom? Continuar orando aí para que o Senhor nos ajude nessa caminhada. É mais uma caminhada, não é? E mais uma oportunidade que teremos aí de crescimento em Cristo Jesus. Crescermos na identidade com Cristo, muito mais do que a nossa identidade como criatura de Deus, tão somente.